Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer a avaliação do Fiat Cronos, o sedã que aposentou o Siena e o Linea. Então se você está interessado em comprar um, esse vídeo vai ser bem interessante para você. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Fiat Cronos, e esse Fiat Cronos que está aqui com a gente, esse exemplar tem duas particularidades. Uma delas é que ele é a versão, é o Drive com o pacote S-Design, que vem com alguns acessórios exclusivos. Outra coisa é que é um carro já com 125 mil quilômetros. Então, como é que se comporta o Cronos com 125 mil quilômetros? É isso que a gente vai ver agora. Então, primeiro, claro, a gente vai falar um pouquinho aqui da aparência do Fiat Cronos, né? Então, a frente dele é muito parecida com a do Argo, só que o para-choque dianteiro é diferente, né? O design do para-choque dianteiro aqui é diferente. Essa versão aqui, esse é um 2020-21, ele já vem com uma grade diferente também, já vem com esse emblema novo da Fiat, e no pacote S-Design ele vem com o emblema preto. Né? Agora todos os carros da Fiat carregam ali a bandeirinha do Itália no canto ali. Faróis neblina aqui na dianteira, problema crônico, né, da linha Argo e Cronos, que entra umidade, então ele vai fosqueando com o tempo, problema crônico aí dessa linha. Rodas em liga leve aro 15, e no caso do S-Design, então, na cor grafite. Aqui no farol, essa versão S-Design, ele traz então a assinatura em LED, né, aqui, mas ele não é DRL, né, então você tem que girar ali na posição, luz de posição, né, para ele acender aqui. E ele é biparábola, então ele tem luz baixa e luz alta, e o pisca tá aqui dentro. Aqui a gente tem então a identificação do pacote de acessórios, né, de estética inclusive, que é o S-Design, tá? No retrovisor com repetidor de seta, mas a gente vê aqui que não é LED, tá? Ele é halógeno, a lâmpada ali dentro, então qualquer coisa você vai ter que fazer a substituição da lâmpada. Aqui esse exemplar aqui ele está equipado com casa de chuva, mas não é original. E aqui a gente vem para a traseira dele. A traseira desse carro aqui, e o que eu acho mais bonito nele, ela é inspirada claramente na Alfa Romeo Giulia. E então com esse aerofólio que acompanha da versão S-Design, ela fica mais charmosa ainda. Sim, o aerofólio ela é legal, mas como aerofólio ela fica muito invocada, muito esportiva. Esse aerofólio você também vai encontrar na versão HGT, né? E aqui então na S-Design. A S-Design então, o emblema da Fiat preto na tampa também, e o emblema Cronos também preto na tampa. Então ele tem toda essa parte aqui em LED, e ele funciona todo em LED, né? Então a parte de freio aqui, luz de posição aqui, acho que se eu não me engano só, talvez aqui o pisca não seja LED, o resto tudo, e a ré talvez não, mas o resto tudo LED. Falando do porta-malas do Fiat Cronos, então a gente tem 525 litros de porta-malas, então um porta-malas bem grande, tá? Que satisfaz aí o que precisa. Então aqui a gente tem um step convencional da mesma medida, mas não é de liga leve, né? Pneu da mesma medida, 185/60, mas não é de liga leve. Mas você tem um porta-malas todo forrado, né? E um tamanho bem bom, então 525 litros. Mas na presença das alças aqui de abertura, que comem um pouquinho do espaço do porta-malas. Ela ficou um pouquinho só mais elegante devido a esse amortecedor,
né, que então deixa tudo mais suave, tanto a abertura quanto o fechamento do porta-malas. E ele proporciona isso que vocês viram, então, de você abrir na chave e ele abre já, de fato, o porta-malas. Então, falando um pouquinho da mecânica aqui do Cronos. Tá? Então, lembrando que tá sujo assim, a gente não teve tempo de preparar para filmagem, é 125 mil quilômetros, essa é a sujeira, esse é o estado. Então, vamos lá, motor 1.3 de 107 cavalos no etanol ou 98 na gasolina. Esse motor é o mesmo Firefly 1.0, tá? De 3 cilindros. Ah, mas poxa, Adriano, ele tem 4 cilindros. Pois é um motor modular que a Fiat fez, ele é exatamente o mesmo, só que com um cilindro a mais. Então todos os componentes são os mesmos, o pistão, biela, tudo igual, só que um cilindro a mais. Então por isso que ele é 1.3. O outro é 999 cilindradas e esse aqui é 1333, porque é um cilindro a mais. O consumo desse motor é o que mais impressiona. Então a gente vem aqui para a etiqueta do Inmetro, né? Você vem aqui, ó, cidade, 9 km por litro no etanol, gasolina 13, estrada 11 no etanol, 15,6 na gasolina. Só que a gente consegue médias bem melhores do que essa aqui. Isso aqui é um teste bem severo do Inmetro. A gente que no computador de bordo está 11,2 no etanol. A gente está rodando etanol e está acusando 11,2 num uso misto, tá? Entre urbano e rodoviário. Então, o consumo é o melhor, tá? Desse conjunto mecânico é o custo de manutenção, que é baixo, e o consumo, que é baixíssimo. Então, por isso que esse carro aqui é o sedã que menos desvaloriza no Brasil. É esse aqui, porque custo de manutenção baixo, tá? E consumo baixo, você tem aí a equação para você ter um carro que não desvaloriza. Sistema então de freio a disco ventilado na dianteira, né? É pequeno, o carro não é muito pesado também, ele, se eu não me engano, ele tem um pouquinho, alguma coisa em torno de 1.200 quilos, então ele não é um carro pesado. E tambor na traseira. É claro que obrigatoriamente é assistido pelo sistema ABS também. Então aqui a suspensão dianteira dele é independente e a suspensão traseira é a tradicional com eixo rígido. Então ele não é suspensão independente na traseira. Outra coisa legal é que a versão S-Design vem equipada então com a chave só de presença, que além do botãozinho, né, start-stop ali, você tem também o botão aqui na maçaneta para você abrir e fechar o carro. Na verdade, você não precisa nem chegar, você chegou perto do carro com a chave no bolso, ele já identifica e abre. Né? Você pôs a mão aqui na maçaneta, ele já abre. Tá? E você pode fechar o carro simplesmente apertando esse botão. Esse pacote de acessórios S-Design traz um monte de tecnologia embarcada e elementos estéticos que são bem atraentes, né? Que estão aí em alta, né? E que vão deixar o carro bem diferenciado, porém com aquela mecânica mais confiável e econômica da versão Drive. Tá? Então agora a gente vai dar uma olhadinha nele por dentro. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui do interior do Cronos. Bom, a parte de acionamento dos vidros é o mesmo de sempre, né? Os mesmos botões de sempre que você vai encontrar no Ideia, que você vai encontrar no Palio, que você vai encontrar em vários outros carros. São os mesmos botões de sempre, tá? A Fiat está usando os mesmos. A questão de acabamento, né? Tudo plástico duro, o que muda são texturas, né? Então ele tem um tipo de textura aqui, outro aqui, mas é plástico duro. Né? Então aqui, ó, um outro tipo de textura, tal, que deixa mais bonitinho, mas plástico duro. Aqui a mesma coisa. Aqui o que mudou, né, na Fiat aí, acho que principalmente depois da junção com a Chrysler, foi realmente a qualidade de montagem. Né? Então você tem uma rebarba ou outra em algum lugar, você tem um probleminha de acabamento ou outro, mas melhorou muito depois dessa junção. Né? Então você tem aqui uma qualidade construtiva do interior muito melhor do que a Fiat apresentava antigamente. Claro, os plásticos são de ótima qualidade? Não são. Né? Poderia ser melhor? Poderia. Mas, em comparação com o que a Fiat já foi, isso aqui é maravilhoso. Né? Então, aí, aqui do lado você tem, né, um porta-objetos. Então você tem as tradicionais hastes aqui, então acionamento do farol,
você tem farol alto, farol baixo, setas, você tem aqui a parte do limpador de para-brisas, você tem velocidades aqui e tudo, né? Só que você tem, por exemplo, a intermitente é uma só, né? Você tem médio e rápido. Aqui a gente tem o computador de bordo, né, que você mexe aqui, e aqui seria o piloto automático se essa versão aqui fosse com câmbio automático, mas como não é, então você não tem nada aqui, tá? Os controles do som, né, estão aqui atrás do volante, então vamos ligar aqui. Essa versão S-Design ela vem equipada então com o botãozinho de Start Stop, né? Então que você apertou aqui, ele vai vir ali as boas-vindas do Cronos e tal. O computador de bordo é um dos mais completos da categoria, realmente ele tem muitas funções, né? A central multimídia também é excelente, além do som ser muito bom, você tem algumas funções como essa Uconnect, né? Então você tem ali o espelhamento, funciona muito bem, tá? Ele é rápido, funciona bem, e eu gostei particularmente. O touch dela também é muito bom, gostei também. E com a qualidade do som da Fiat, nesse caso aqui, ficou muito boa, porque ele tem 4 alto-falantes de medida 6x9, então são alto-falantes grandes, né? Então ele tem 4, um em cada porta, mais os tweeters aqui na coluna, então ficou um som bem gostoso, bem com graves bem acentuados, assim, que você consegue umas regulagens bem legais, tá? Eu gostei bastante do som desse carro, tá? Inclusive na época do lançamento eu lembro que nas concessionárias o pessoal deixava eles com a porta aberta, com o som ligado, para mostrar, né, que não precisava nem de subwoofer, que o som era super bom, já original de fábrica, etc, etc e tal. A gente vai ter aqui no computador de bordo, então, muitas funções, né? Então você tem trip A, trip B, o econômetro, você tem aqui o velocímetro digital, né? Você tem aqui regulagem para ele te avisar a questão de controle de velocidade, né? Para você não passar de determinada velocidade. Você tem muitas regulagens, você tem aqui, ele pode ficar mostrando a rádio que você está ali, pressão dos pneus, temperatura do óleo, horas trabalhadas no motor, então tem muita informação aqui. Autonomia. Aí você tem também aqui na central multimídia algumas informações, então autonomia, consumo instantâneo, trip A, trip B você consegue aqui também. Configurações, você consegue fazer configurações tanto do carro quanto da central multimídia, tudo por aqui. Né? Então quando fecha o carro, buzina, não buzina, várias coisas aí você pode ficar customizando. É o que a Fiat fez legal, né, nesses carros aqui. Então pode ser que a qualidade de construção do carro não seja a melhor de todas, mas ela colocou muita tecnologia embarcada, né, muita coisinha de conforto que as pessoas gostam, né, que o público gosta. Então daí você tem o ar-condicionado digital, que se você reparar é o mesmo da Renegade, né? Então você tem aqui o controle da intensidade do ar, o automático, circulação interna, você tem todas as funções, ele só não é dual zone, né? Mas de resto ele tem todas as funções. Você tem alguns porta-copos aqui, só que meio mal planejados, tá? Eles são meio rasos, então se você pôr garrafa aqui ele não vai segurar, né? Então ele tem que ser latinha só e pronto, acabou. Tem mais um porta-objetos aqui. A coifa do câmbio até que bem construída, vem até com uma etiquetinha aqui com a bandeirinha da Itália, né, que a Fiat adotou em todos. Tem mais porta-objeto aqui embaixo do freio de mão, né, então o freio de mão e mais uma tomadinha USB aqui atrás com mais um porta-copo. Então, em termos de tecnologia embarcada, o carro é bem legal. Essa versão aqui, S-Design, então, além dela vir com algumas coisas de tecnologia, né, ela vem também com esse teto todo pretão, né, que eu acho bem bacana. Né? Ó, você tem luzes aqui no meio do carro e você tem luzes de leitura aqui na frente. Também tem o microfone, enfim, aqui. Lá você tem sensor de luminosidade, né, e temperatura, que daí no caso vai aparecer aqui na central multimídia e ele fica alterando a luminosidade do painel e da central multimídia de acordo com a luz externa, tá? Então ele faz esse acerto automático da iluminação aqui do painel.
Aqui nos botões a gente tem farol de neblina, bem do ladinho aqui, já perto, né, da mão dos controles. Você tem o controle para ligar ou desligar, que é o controle de estabilidade e tração, né, que é de série. Você tem o alerta e o travamento central das portas, né, tudo aqui. Com o banco todo para trás, você vê que o espaço aqui do banco traseiro já não é dos melhores, né? Lembrando que ele é um sedã compacto, né? Mas mesmo assim eu consigo entrar, né? Mas é que a minha altura também não é lá aquelas coisas, mas eu consigo entrar. Aqui já é um banco, uma regulagem mais normal, você já tem mais espaço aqui para o passageiro traseiro. A angulação, né, do banco do passageiro traseiro é boa, né? A visibilidade é boa e o acesso também é muito bom. Eu entrei sem dificuldades. Aqui a gente tem uma outra visão do painel do carro. Então você vê que o design do painel do carro é bem atraente, né? Ficou bem bacana. E essa saída tripla aqui permite que você jogue um pouco de ar-condicionado aqui para trás, sem precisar ter aquela saída central aqui, né? Então você coloca, direciona aquela saída central ali da tripla para trás e vai vir mais ar-condicionado aqui para os passageiros traseiros. Na chave do Cronos você consegue então fazer a abertura do carro, né, abrir e fechar o carro, ligar os faróis dele, as luzes, né, de alerta para você conseguir encontrar o carro em algum lugar. Aqui você consegue também, com esse pacotinho do S-Design, você consegue abrir os vidros e fechar os vidros automáticos. Fora abrir o porta-malas, é claro, 2 toquinhos aqui, ele vai abrir o porta-malas. Então, pessoal, agora é aquele momento que a gente anda com o Fiat Cronos e eu vou passar para vocês como é que é andar com esse carro aqui. E com um adendo ainda da quilometragem, né? Um Cronos com 126 mil quilômetros. O que eu vi nesse carro, que na verdade me deixou um pouco impressionado, é que a suspensão dele, em boa parte, é original de fábrica ainda. Então, isso mostra que a Fiat caprichou na robustez, né? A Fiat, pô, é uma das marcas que mais entende, talvez, aí o nosso piso, né? O solo que a gente anda, esses asfaltos que nós andamos aí, que são mais acidentados do que rua de terra. Mas, então isso me deixou impressionado. E nenhum amortecedor tem vazamento e todos estão com ação ok, sabe? Então a gente fez teste de frenagem, curva, tudo, etc. O carro tá tudo ok, tá? A reação dos amortecedores está ótima. Então aí, com 126 mil quilômetros, você tem um carro com amortecedor bom ainda, original. Para você que está pensando em comprar um Cronos, você vê que com suspensão você não vai gastar tão cedo. Outra coisa legal desse carro aqui por exemplo, caixa de direção, você não tem folga. Você não tem um desgaste excessivo do interior do carro. Os bancos deles tem esse tecido que é legalzinho, até que é resistente, né? Só que ele suja muito fácil, tá? Qualquer coisinha tá sujando. Uma coisa que eu percebi que era necessário gasto nessa quilometragem, fora a embreagem que já foi trocada, é coxinha de amortecedor. Esse sim, tá? Coxinha de amortecedor, esse precisa trocar, tá? Essa é a quilometragem dele. E aí eu digo assim, pô, não é uma peça cara e aguentou muito bem, né? Aguentou tudo isso aí, aguentou muito bem. Então, ainda assim, pontos para o carro. A ergonomia dele é boa. O carro da Fiat geralmente até um Palio, se você pegar a ergonomia em si, a dirigibilidade dele, no sentido, a tua posição de dirigir é boa geralmente do Palio, né? Ele não é um carro ruim. E o Cronos é a mesma coisa, até porque parte da plataforma dele do Punto, então ele herdou muita coisa aí do Punto. Agora, o que a Fiat errou a mão nesse carro é o seguinte: ele tem um sensor no pedal da embreagem e ele tem um sensor do acelerador, né, do acelerador eletrônico ali e tal. Essa conversa entre sensores, porque o que acontece? Ele só deixa o acelerador vir depois que você soltou a embreagem. Só que tem um delay nessas informações. Então, às vezes, você dá uma soqueada com o carro e não é barbeiragem tua, é essa comunicação dos sensores ali. Então, dependendo do jeito que você fizer, ele vai dar uma soqueadinha, assim, meio desconfortável. Então, você não consegue ter aquela condução lisa, macia, sabe? Que você consegue ter em outros carros, tranquilo, assim. Nele, você não consegue tanto assim, sabe? Dependendo do que você fizer, ele vai dar uma
uma cabeçada, como dizem. Andando aqui, eu me sinto num Siena, tá? Nada diferente, nada muito diferente do Siena, tá? O comportamento da suspensão, ela é firme, né? Ela é durinha, para você passar em lombada, essas coisas assim, ela é durinha, mas o carro é macio, tá? Com a diferença que a traseira dele não fica, se reparar, o Siena, com o passar do tempo, ele vai descendo muito a traseira, e se você põe carga também, a traseira dele é muito macia, né? Então ele desce muito a traseira, se põe carga, qualquer coisa ali, a traseira desce bastante. O Cronos eu já vi que não é igual, tá? A resistência da mola ali é um pouco melhor, né? Então a traseira dele é um pouquinho mais firme, mas não chega a ser duro demais. Falando no quesito de estabilidade, então o carro não é ruim, ele é bom, né? Até porque ele tem toda a eletrônica ali ajudando, mas ele não tem aquele comportamento dinâmico de um carro super estável, né? Daquele carro que você fala, não, vou entrar na curva aqui, puta, não vai nem sentir. Não, ele sente, ele enverga, né? A carroceria trabalha bastante e você vai sentir a curva sim, tá? Ele é estável, ele tem uma leve tendência de frente, como é normal desses carros, né? Mas o carro que faz curva super bem, né? Bem tranquilo. Não é questão de estabilidade, mas ele enverga bastante, né? A carroceria ele dobra bastante, como é normal, na verdade, e que a gente tá falando de um carro popular, né? Queira ou não. A precisão da direção que não é lá aquelas coisas, podia ser melhor, né? Então o que acontece? Se você tá andando num Golf, num Astra, num carro um pouco melhor aí, a hora que você vira um pouquinho o volante, o carro já aponta, né? Isso que a gente chama de precisão. Então você vira um pouquinho o volante, o carro já tá indo para onde você quer. Ele não. Ele tem um delay de resposta da suspensão. Não é da direção, é da suspensão, tá? Lembrando que a direção do Cronos, assim como o do Argo, ela é uma caixa de direção mecânica com uma assistência elétrica aqui dentro, né? Ela fica aqui dentro do carro. Então a parte elétrica fica aqui dentro mesmo. E a direção dele, a caixa de direção é a direção mecânica, o que torna a manutenção um pouco mais barata, nesse sentido, né? Outra coisa com relação que falta precisão é o trambulador. É meio tradicionalzão da Fiat, né? Esse trambulador aí que você tem que dar uma procuradinha nas marchas. Mas é uma questão de costume também, né? Mas ele não é aquela coisa gostosa, que nem o próprio HB20, que é bem encaixado as marchas. A Honda, com câmbio manual, é um trambulador bem justinho. O Volkswagen é bem justinho. Não, a Fiat é um trambulador mais que você tem que dar uma leve procuradinha nas marchas, assim, né? Então, pro entusiasta de carro, aquele cara que tem prazer em dirigir, ele não é um carro super prazeroso de dirigir nesses aspectos, tá? O prazer de dirigir dele até que a direção é leve, o carro os bancos são bons, né? A suspensão é legal, né? Então esse é o prazer de dirigir dele. Mas ele não é aquele carro que você sente o carro super na tua mão ali e tal. Ele não é assim, tá? Ele não é assim. Se você gosta disso, primeiro que a classe dos carros populares não é bem a classe que você deve estar, mas mesmo assim, por exemplo, o próprio HB20 ele já oferece melhor isso para você, né? É um carro já com respostas mais rápidas, com um trambulador mais gostoso, já é um carro mais legal, mais gostoso de você tocar, assim, até você fazer uma tocadinha um pouco mais firme, ele é bem mais gostoso. Uma coisa que tem que ser elogiada aqui e que a gente entende depois que você anda com o carro, tem um carro um tempo, você entende por que a Fiat fez isso. O som é excelente, não é bom, tá? É muito bom, é excelente mesmo. É um som gostoso, encorpado, ele tem 4 alto-falantes 6x9, então o som é muito bom. O som desse carro, olha, um som original, realmente assim, você não precisa fazer mais nada, tá? Só se você tiver exigência de colocar um sub muito melhor, ou um tweeter de cedo, uma coisa assim, aí você tá indo para um outro nível de som, mas pro que vem original, é muito bom mesmo. Mas você entende o porquê que a Fiat fez isso. Aqui dentro você escuta muito a mecânica, tá? Principalmente o câmbio. O câmbio chega a ser desconfortável de usar, por esse quesito de você ficar escutando o câmbio do carro, tá? Então, principalmente na estrada, ele fica cantando ali um pouquinho. Depois de uma certa rotação até ele some, mas
você escuta muito a mecânica em funcionamento. O isolamento acústico dele também já não é muito aquelas coisas não, tá? Então não espere assim aquele carro que você, eu vou fechar os vidros, não vou escutar mais nada. Não é bem assim, tá? Ele não é ruim a ponto de ser um quid, assim, que você fecha o vidro e parece que tá com o vidro aberto, mas ele também não te deixa muito confortável, não, tá? Você ainda assim, você escuta alguma coisa lá de fora, tal. Na estrada até tem um certo barulhinho de vento em um lugar ou outro. Então ele não é aquele carro que tem um baita no isolamento acústico e tal. Até porque a gente entende um pouco por causa da classe dele. Mas para resumir aqui, o cara que, por exemplo, compra um Virtus, ele em determinados momentos ali, ele pode até se sentir num Jetta, né? Agora, o cara que compra o Cronos, ele vai ter um Siena bem melhor. Um Siena bem melhor, mas ele longe de parecer um carro premium, apesar do painel ser bonito, apesar de ter uma central multimídia bem bacana, apesar do som ser gostoso, ele não te passa aquela sensação de ser um carro melhor do que de fato ele é, tá? Ele simplesmente entrega a proposta dele, assim como é a maioria dos carros da Fiat, né? Eles entregam a proposta deles, mas eles não te dão aquele fator surpresa, assim, você fala assim, nossa, esse carro é melhor do que eu imaginava. Não, tá? Ele não é. Eu, para ser bem sincero, eu esperava um pouco mais do carro, mas aqui do que ele entrega, a gente tem que ser justo com ele, né? Porque é a classe dele, tudo, então a gente tem que ser justo com o carro. Ele é melhor, por exemplo, que a gente já avaliou, e até vou deixar o link aí para vocês acessarem, ele é muito melhor de andar do que o Prisma, tá? Então se você tá, por exemplo, tô entre um Cronos e um Prisma ali até o 2018, né? Não, vai de Cronos, nem pensa duas vezes, só vai. Agora, do novo, poxa vida, aí é uma pegada diferente, porque o Onix Plus é um carro com uma engenhariazinha já bacana, assim, até que eles fizeram um carro legal e tá aí um bom carro pra gente fazer o teste para comparar com esse aqui, né? E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver um carro desse que tiver algum relato, deixe teu comentário aí, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode interessar e até o próximo vídeo. Um grande abraço.